paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas e meus amados. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês que têm passado para o canal Deus é Fiel e cuida de nós. Amém? Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido, que têm fixado seu comentário, que têm deixado seu joinha. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar, meu amado e minha amada. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu vou estar, louvado seja Deus, aleluia, estudando com vocês a lição de número 8 do livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lição, a revista que nós estamos estudando é essa daqui, O Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos no terceiro trimestre de 2024. Amém? Já estudamos o livro de Ruth. E agora nós estamos estudando o livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu estou na lição de número 8. A revista chegou um pouquinho atrasada para mim. Então, louvado seja Deus, aleluia. Eu estou na lição de número 8. Amém? Glória a Deus, devagarzinho nós chegamos lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a lição de número 8, o tema é a resistência de Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos saber, quem era Mardoqueu, o que Mardoqueu fazia, o que Mardoqueu era de Esther, da rainha Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Louvado seja Deus. O texto áureo desta lição fala assim: Então os servos do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandado do rei? Está no livro de Esther, seu capítulo 3 e versículo 3. Aleluias. A verdade prática diz assim: Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. Havia ali, um decreto onde todos tinham que se curvar, aleluia, a Amã. Só que Mardoqueu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não se curvou, porque ele adorava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Então, em todo o tempo, todo o tempo que nós vivermos aqui nessa terra, nós vamos enfrentar conflitos, aleluias, éticos, morais, aleluia. Nós estamos sujeitos a isso, a esses conflitos, tanto éticos como morais. Mas nós devemos decidir, aleluia, sempre de acordo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe, ela também está no livro de Esther, no seu capítulo 2 e verso 21, e depois 23, 3, 1 e 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esther 2, 21 diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta de Bigatá e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu,
Aqui o rei já havia mandado Vasti, né, ir embora, já tinha deportado Vasti, né, já tinha tirado ela ali, né, do seu reinado. E aí, esses dois servos aqui, eles ficam irados com o rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eles tramam tirarem a vida do rei. Louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Então, isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez a rainha Esther saber. E a rainha Esther, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falou, né, com o rei. Louvado seja Deus. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei, porque naquela época ali tudo era registrado. Tudo que acontecia ali no palácio, né, era registrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, este fato aqui foi registrado ali no livro das crônicas perante, né, ali o rei, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois destas coisas, o rei Assuero, né, depois de tudo isso que aconteceu, o rei Assuero engrandeceu a Amã, né, exaltou Amã, filho de Hamedate, o Agagita, e exaltou e pôs ao seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, todos os homens que estavam ali, que tinham cargo, Amã, eram mais exaltados. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Então, todos os que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos os servos ali do rei que estavam ali, todos tinham que se curvar ali perante Amã, e por onde Amã passava, todos tinham que se curvarem, porque o rei, né, exaltou Amã, de tal maneira que o povo tinha que se curvar perante ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, louvado seja Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, só que Mardoqueu, ele não se inclinava, ele não se prostrava, né, ali perante o Amã. Louvado seja Deus. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? O mandado do rei. Né? Questionaram a Mardoqueu por que Mardoqueu não se prostravam para Amã. Né? Então eles disseram que Mardoqueu estava desobedecendo uma ordem real. E sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, né? Eles falavam, só que Mardoqueu não dava ouvidos para aqueles servos ali. O fizeram saber a Amã. Eles foram lá, né? Porque em todo o reino tem uma panelinha. Foram lá falar aos ouvidos de Amã. Disseram: olha, você passa, né? Todos se prostram, mas Mardoqueu não. Né? Foram lá fazer, né? Intriga lá, contar, levar para Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhe tinha declarado que era judeu. Então eles disseram, né, nós vamos falar para Amã, e aí a gente vai ver se as palavras de Mardoqueu, que ele falou aqui perante a gente, vai permanecer, né, na frente de Amã, se ele vai continuar falando o mesmo que ele falou aqui. E estas coisas acontecem também conosco, né, no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas nos provam, pessoas fazem fofoca, pessoas fazem panelas, pessoas fazem intrigas, fuxicos, fica de leva e traz. Isso acontece também com a gente. Mas devemos permanecer firmes, aleluia, no Senhor, fazendo a vontade de Deus, guiados e guiadas, direcionados e direcionadas na vontade do Senhor, porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus, ele nos honra. Deus, ele não deixa só. Quem anda com Deus, o céu está também ao seu favor. Então, se nós andamos, aleluia, com fidelidade ao nosso Deus, Deus, ele sempre vai estar
ao nosso favor. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Amã ficou muito irado, Amã ficou com muito ódio, né, de Mardoqueu. E aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele não conseguia nem olhar mais para a cara de Mardoqueu, para o rosto de Mardoqueu, de tanto ódio que ele tinha. E agora ele começa a tramar contra a vida de Mardoqueu e o seu povo. Mas Deus, né, já tinha um plano traçado para livrar o povo judeu, através da rainha Esté, colocada ali naquele palácio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque com o nome de Vasti, louvado seja Deus, Esté, né, foi escolhida para ser rainha ali da Pérsia. E agora, através de Esté, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, Deus vai agir e vai dar livramento ao seu povo. Glória a Deus. Então, acontece também conosco. Deus sempre nos coloca em lugares, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para fazermos a diferença. Aleluia, para agirmos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Lembra daquela menina que ela foi parar lá na casa também de Naamã? Então, ela estava ali com o propósito de Deus. Ela viu que o seu senhor era leproso e ela disse que Israel tinha profeta. Naamã pôde receber, né, o seu milagre. Então, em nossas vidas, nós somos um instrumento na mão do Senhor. Aonde Deus nos colocar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, temos que dar testemunho de que somos servos e servas de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós não podemos compactuar com a maldade, com o erro, com o pecado de ninguém. Louvado seja Deus, devemos fazer o quê? A diferença. Então a mãe ele fica cheio de ódio de Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele começa a agir, ele começa a tramar. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo e ao povo de Mardoqueu. Então ele não quis vingança só com Mardoqueu. Ele procurou também vingança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com todo o povo judeu. Porque uma pessoa mal, uma pessoa que é mau caráter, que tem mau índole, ela age assim, ele age assim. Ele não quer o mal só para aquela pessoa que ele não gosta, ele quer prejudicar todos, mas que o Senhor nos guarde com o sangue dele, nos cubra com o sangue do Cordeiro e nos livre deste tipo de pessoa, né? Louvado seja Deus, aleluia. Eu peço a vocês que se inscrevam, deixe o seu pedido de oração, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixe o seu comentário, louvado seja Deus, aleluia. Me ajude a partilhar a palavra de Deus e a alcançar mais vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, juntos somos mais fortes, né? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico aqui, a palavra-chave, né, desta lição é resistência, porque Mardoqueu, ele resistiu, né, ali à fúria de Amã. Louvado seja Deus, aleluia, e se manteve fiel a Deus e ao seu povo. Então, a palavra-chave aqui desta lição de hoje é resistência, mesmo em tempos difíceis, em situações difíceis, Deus, ele sempre está a agir ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. O primeiro tópico aqui vai falar dos bastidores, né, do poder. Tem pessoas que ela não pode ser exaltada, ter um pouquinho de poder, ser colocada em um cargo mais elevado, porque ele vai se corromper. Ela vai se corromper.
né? Vai virar puxa-saco, vai virar leve-trás, né? Mas já tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que por mais que Deus o exalte, ela permanece com aquela humildade, aquela simplicidade, e ela sabe que ela só está ali, que ele só está ali porque a mão de Deus o colocou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que sem Deus nós não somos nada. Mesmo sem ter o nome Deus no livro de Esther, aleluias, mas a gente vê Deus agindo em silêncio o tempo todo em favor do seu povo. E Deus, ele está a trabalhar em nosso meio, em nossas vidas, em nossa família, em nossa casa, em nosso ministério, na nossa vizinhança, na nossa parentela, na nossa rua, no nosso bairro, na cidade em qual nós moramos. Mesmo em silêncio, Deus, ele está a trabalhar ao nosso favor. Não se esqueça disso. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Então, glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Amã, que ele é exaltado pelo rei. Louvado seja Deus. Então, Amã, ele já era rico. Está no livro de Esther 3:9. Ele já entra em cena sendo elevado pelo rei Assuero, acima de todos os príncipes do reino. Né? Ele foi exaltado sobre, ele ficou acima de todos os príncipes daquele reino. Todos tinham que se curvarem a ele. Está no livro de Esther, no seu capítulo 13, versículo 1. Identificado como Agagita, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Flávio José, né, o estudioso Flávio José, ele afirma que Amã era malequita, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um povo historicamente inimigo de Israel. Inimigo de Israel. Louvado seja Deus, está em Êxodo 17, no seu versículo 8 e 13. Lá em Números 24:7 também fala. O termo Agagita costuma ser associado a Agag, o rei amalequita, mencionado em 1 Samuel 15, verso 2, 8 e 33. O texto não informa o motivo da exaltação de Amã. Enquanto isso, nada mudou para Mardoqueu. Apesar de seu ato heróico, né? Porque ele é quem descobre a trama ali, que alguém quer matar o rei. Mas quem é exaltado é Amã. Então, muitas das vezes, nós vemos pessoas passarem em nossa frente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e muitas das vezes a pessoa pergunta, mas por que ele e eu não? E por que ela e eu não? Nem sempre toda exaltação, né? Nem sempre alguém vai chegar em algum lugar, em um lugar mais elevado, sendo que é a vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas chegam em lugares altos, mas não é a vontade do Senhor dele estar ali. Né? Quantos pastores hoje estão no altar, mas eles não têm chamado de ser pastor. Mas por quê? Porque tem dinheiro, porque estudou, porque tem amizade com a cúpula dali de dentro. Então alguém chega e coloca ele ali, mas ele não tem amor às almas, ele não tem amor a Deus, ele tem amor ao dinheiro, ele usa a Bíblia para ganhar, né? Para barganhar e ludibriar a mente das pessoas. Mas não é a vontade de Deus ele estar ali. Então não se assuste se alguém for exaltado e você não. Porque, aleluia, pode ter certeza que o homem o exaltou, mas Deus não está neste negócio. Deus não estava. Quando o rei exalta Amã, Deus ele não está nesse negócio. O rei exalta, mas Deus está longe disso. E Mardoqueu, ele continua na sua mesma posição, fazendo ali o seu trabalho ali na porta do rei, ali no Palácio Real, na porta do Palácio Real. E ele está ali, trabalhando, continuou fazendo o seu trabalho direito, como ele sempre fez, com dignidade, com lealdade, com sinceridade.
E Deus estava a observar Mardoqueu. A hora de Mardoqueu ia chegar. Né? A hora de Mardoqueu ia chegar. Então, Mardoqueu ele não se curvava ali, né, para Amã, por motivos, né, religiosos, a gente sabe, né, ele honrava a Deus, né, ele disse que era porque ele honrava a Deus, mas quando ele também foi exaltado, o povo teve que se curvar perante ele. Né? O povo teve, porque ele foi agora, virou uma autoridade. Mas Amã estava ali, né, sendo exaltado, mas não era a vontade de Deus Amã ser exaltado. Foi o homem que exaltou. Então tem muitos hoje sendo, né, ovacionados em lugares altos que não é da vontade do Senhor. Estão ali porque Deus, porque o homem colocou e não Deus. E do mesmo jeito que o homem coloca, quando é o homem que coloca, aquilo ali não prevalece por muito tempo, não permanece por muito tempo. Mas logo vem escândalo, logo tem disse-me-disse, tem brigas. Mas quando é Deus que coloca, os ventos vêm, mas a pessoa permanece no lugar onde Deus colocou. Então, se Deus te colocou neste lugar aí, se foi para ensinar, se foi para evangelizar, cuidar de vidas, aleluia, permanece fiel a Deus e ao seu chamado. Dentro do seu lar, permanece fiel com tua esposa, com teu esposo, com os teus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Permanece fiel no lugar onde Deus te colocou, no chamado que Deus te colocou, para o que o Senhor te vocacionou. Permanece fiel, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, você não está esquecido por Deus. Deus, ele está ali a observar e é só um tempo. Vai chegar um momento onde o Senhor ele vai te honrar, como também aconteceu com Mardoqueu. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. É preciso, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, termos sabedoria e prudência para vivermos momentos, aleluia, de aparentes injustiça. Aleluias. Ser guiado pela própria vista pode nos levar a crises emocionais e espirituais, principalmente quando os fatos não nos parecem desfavoráveis. Asaf quase, né, se desviou também, olhando para a prosperidade dos ímpios. Está lá em Salmos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 73, 2:17. Então, o exemplo de Mardoqueu nos apresenta, né, um cenário que poderia ter tido o mesmo desfecho. Mas Mardoqueu não olhou para o ímpio. Mardoqueu olhou para onde? Para Deus. Aleluia. O salmista Davi, né, ele disse que ele olhava para os montes, porque de lá era de onde viria o quê? O socorro dele. Então vamos continuar olhando para o céu. Aleluia, louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Então, nós devemos, né, evitar também as frustrações. Não devemos ficarmos frustrados ou frustradas. Devemos sempre esperar o tempo de Deus em nossas vidas, porque quando nós nos nutrimos altas expectativas, nos tornamos sujeitas a muitas frustrações. Então devemos evitar. Mardoqueu era servo do rei, mas não tinha acesso direto ao palácio. Para alertar Assuero da conspiração, precisou de quem? De que Esté levasse a informação, aleluia, até o rei. Está em Esté 2:22. Mardoqueu também não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes. Não se abalou emocionalmente, né? Ele permaneceu ali na posição que ele estava. Porque a epístola de Tiago, ela vem nos dizer que se nós sabemos fazer o bem, que nós façamos, porque aquele que sabe
fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Mardoqueu, ele viu ali que alguém estava tramando contra o rei. Ele sabia que ele podia ajudar, que ele podia livrar o rei, preservar a vida do rei. Então ele não podia chegar até o rei, mas Esté, através de Esté, o rei ficou sabendo. E Deus, ele honrou Mardoqueu, porque Mardoqueu fez o bem. Mardoqueu não se prostrou. Mardoqueu não disse, é ele, não é eu, não. Mardoqueu, ele fez com que a informação chegasse até o rei. Aleluia, Deus deu livramento ao rei. Os dois foram enforcados. Aleluia, e Mardoqueu permaneceu na posição que ele estava. E Deus estava olhando Mardoqueu e ia chegar o tempo também dele ser honrado. Tanto por o homem, como também por Deus. É importante frisar isso, porque Mardoqueu foi honrado pelo homem e por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assuero ordenou que todos os seus servos se curvassem, se prostrassem, diante de Amã. Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E aqui há distintas opiniões quanto aos motivos que levaram a Mardoqueu a agir assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Tudo indica que a homenagem prestada a Amã pelos servos do rei, por outros, ou era imerecida, ou conflitava com atos religiosos que os judeus reservavam. Aleluias. Inclusivamente, exclusivamente, a adoração a Deus. Daí Mardoqueu não concorda em curvar-se ou prostrar-se diante de Amã. A gente vai ver também, 3 jovens, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, lá em Daniel 3, 1, 12, também não se curvando ao homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os companheiros de Daniel, eles viveram isso. Eles também não se curvaram ao homem e Deus também o honrou. Então não seja bajulador de ninguém, não seja bajuladora de ninguém, seja você mesmo. Não seja crente panela, seja crente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, porque o crente panela, ele não tem o Espírito de Deus, ele vive de leve trás, querendo que o homem enxergue ele. Mas quando você é um crente que é um vaso na mão do Senhor, e é templo, e o seu corpo, a sua vida é um templo do Espírito Santo de Deus, você se preocupa em agradar a Deus. E você vai ver, aleluia, eu vou ver, nós vamos ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que sempre há a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, porque Deus sempre honra aqueles que honram a Ele. Então não seja aquele crente leve trás, aquele crente mexeriqueiro, aquele crente contendeiro, aquele crente que vive só querendo a atenção do homem. Não, queira a atenção de Deus. Quando você faz as coisas para honrar a Deus, Deus ele lhe honra, porque os amigos de Daniel evidenciaram isso aqui, viveram também isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não se prostraram ali perante o homem. Louvado seja Deus, e Deus honrou grandemente. A mesma coisa o Senhor fez com Mardoqueu. Que é feio um crente ser puxa-saco, é feio um crente ser bajulador. É muito feio você olhar para um crente e a gente não vê o Espírito de Deus, a gente vê o espírito da fofoca, o espírito da divisão, da contenda, o espírito da briga, o espírito do leve trás, da falsidade, da inveja. É muito triste isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Então aqui, o texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Depois de os seus servos, do rei lhe questionarem algumas vezes, porque não cumpria a ordem de Assuero,
sua única resposta, a resposta que Mardoqueu dava para aqueles que questionavam a ele, era que ele era judeu. Né? A notícia chegou, né, a Amã, que também ressaltou a origem judia. Então a Agagita encheu-se de furor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. O Agagita se encheu, né, de furor, não apenas contra Mardoqueu. O seu ódio foi intensivo a todos os judeus, os quais planejou destruir por completo o povo judeu. Amã não seria o único a almejar o extermínio de todo o povo judeu. Meu Deus. Além de se sentir ferido, né, em seu orgulho, é possível que a mãe estivesse agindo movido por uma inimizade oh meu Deus, que nome é esse? Intergeracional. Intergeracional, que nome difícil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Né? O estudioso Flávio Joséfo diz isso, o que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita, morto por Samuel. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os siquemitas por causa do ultraje feito, né, a Diná, filha de Leia. Né, está lá em Gênesis 34, 1, 31. Além da Bíblia, a história secular também apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muitas gerações. Não muito longe de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em solos brasileiros são conhecidas as histórias, né, de perpetuação de violência por disputas econômicas, né, geralmente por terras ou ofensas morais, né? Que Deus guarde nossos corações de toda inimizade e porfia. A vingança não nos pertence, como os filhos de Deus. Devemos perdoar e buscar sempre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a conclusão diz, uma das aplicações práticas da inteligência espiritual é não nos deixar iludir com a natureza humana, né? Está em Colossenses 1:9, né? Jeremias 17:5. Embora não devemos viver desconfiado de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano, que está em Mateus 10:16, 15 e 19. O maligno pode suscitar o ódio contra nós de onde menos esperamos. Mardoqueu experimentou isso. Precisamos estar atentos e revestidos de todas as armaduras de Deus para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está em Efésios 6:11, 16 e Romanos 13:12. Então, até aqui, nos ajudou o Senhor. Que Deus em Cristo Jesus, né, continue abençoando todos e todas vocês. Amém? Louvado seja Deus, a revista é essa daqui. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Estou na lição 8. Aleluias, glórias a Jesus, né? Lição maravilhosa, que nos ensina bastante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é muito edificante para a minha vida e a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, minha amada e meu amado. Louvado seja Deus, se sentir de Deus, se inscreva. Aleluia, e me ajude a partilhar. Louvado seja Deus, a palavra de Deus. Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.